Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast Ideia Delas. Hoje teremos mais uma história inspiradora de empreendedorismo e liderança feminina, com uma mulher incrível que com certeza vai nos encher de inspiração. Muito prazer, eu sou a Kelly e comigo está a Maro. Boa noite a todos, eu me chamo Marozane, sou empresária e hoje estaremos aqui com uma pessoa muito especial. E é claro, né, Maro, que antes não podemos deixar de agradecer aos nossos apoiadores, aos nossos patrocinadores que acreditam no projeto e que fazem com que o podcast Ideia Delas aconteça. Então, nosso agradecimento em especial vai para Posto Citibel, Cesul, Rei da Carne, Visimed, Antigos Cervejas Especiais, Alberger Beer, Service Center, Cole Administradora de Condomínios, Carlas Amadei, Corretora de Imóveis e Envolve Capital Humano. Essas marcas, elas tornam possíveis a realização desse projeto e essa troca de experiência de liderança feminina. E falando em liderança, a nossa convidada de hoje é a Cristina Machado. Vou apresentar ela um pouquinho, mas vou ter que pegar uma colinha, porque ela é tão incrível e tem um currículo tão admirável que não seria possível eu decorar tudo que ela... que na verdade um pedacinho do que ela já fez, né? Então, a Cristina é especialista em gestão estratégica, consultoria empresarial e desenvolvimento de equipes, com mais de 25 anos no setor financeiro e cooperativista. Formada em administração de negócios e cooperativismo, possui MBAs em liderança e empreendedorismo, além de certificações em coach e finanças. Atuou em posições de liderança em sistemas da Ailus, Sicredi e Cressol, destacando-se na expansão de negócios, simplificação de processos e crescimento de receitas. Hoje, atua como consultoria e mentora, integrando visão estratégica, metodologias ágeis e inteligência artificial para impulsionar resultados, além de idealizar o programa Influência Feminina, focado no protagonismo e desenvolvimento de lideranças femininas. Minha gente, é tudo isso mesmo. Cris, boa noite. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite a todos. O agradecimento é todo meu, né? A oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês e adquirindo também conhecimentos e trocas, que sempre é importante que a gente vá se conectando com as pessoas e construindo em conjunto. Sim. E depois dessa apresentação, conta um pouco para nós, Cris, como que foi a sua história, a sua trajetória e também em que momento que você percebeu que você estava trilhando essa trajetória para a liderança, sabe? Conta um pouquinho da tua história para nós, Cris. Bom, vou contar uma fatia dela, vamos dizer assim, né? Mas um pedaço dela que eu acredito muito que é ali que se conecta com as mulheres, né? E todo esse propósito desse programa, né? Desse convite que a mim foi feito. Tá? Eu comecei minha carreira muito cedo, na adolescência. Trabalhei como atendente de uma locadora de VHS, que muitos nem vão lembrar o que significa e o que é. Tá? Senão vai contar a idade, hein? Não vamos falar nisso. Vamos dizer que eu fui percursor. E também nessa época, né, logo em seguida, eu fui para o meio agro, aprendi a plantar, a colher, né, a lida do campo. E ali eu me inseri de várias formas dentro desse contexto agrícola. Nessa época, eu havia vindo morar para o Paraná. Então, eu sou natural do Rio Grande do Sul, mas logo cedo, lá com 17 anos, eu já vim morar para o Paraná. E ali começou uma vida um pouquinho diferente da que eu tinha na minha adolescência, por mais que eu já trabalhava há muito tempo. Ali, eu comecei uma carreira também de atendimento ao público, onde eu comecei a entender também como é que funcionava esse outro universo, né? Porque até então, eu estava mais lá no atendimento, mais reativa. Comecei a entender um pouquinho do agronegócio, de como fazer gestão, e aí eu fui para vendas. Mas, porém, nessa época, eu já era uma pessoa muito dedicada, uma pessoa muito comprometida, uma pessoa com muita força de vontade. Isso eu acredito muito que abriu muitas portas para mim. Muitas portas. E uma dessas portas foi o cooperativismo de crédito. E lá estava eu abrindo uma porta.
Isso foi aqui em Beltrão? Isso foi em Mangueirinha, aqui no sudoeste do Paraná. Uma cidade pequena, porém com uma importância muito grande dentro do agronegócio. E quando eu abri essa porta, lá estavam 53 gerentes agro. E eu era a única mulher. Desafiador. Desafiador, Kelly. Mas ali eu entendi que presença e entrega constrói influência. E eu precisava construir a minha influência sobre o meio que eu estava. Isso já não era mais só um querer meu. Era uma missão, né? Porque eu precisava influenciar pessoas para abrir espaços. Assim entendia eu. Na época, de uma forma meio inconsciente, né? Com o passar dos anos, eu continuei trilhando dentro do cooperativismo, fui um pouquinho para a consultoria, voltei para as cooperativas e recebi um novo desafio. Estruturar uma área de negócios numa cooperativa. E ali eu me consolidei como a primeira gestora, na época era coordenadora de negócios, num ambiente onde as mesas eram rodeadas de homens. E todo dia eu tinha que tomar decisões e convencer mesas rodeadas de homens. Ali, para mim, ficou muito claro que eu já tinha começado a trilhar a minha caminhada de liderança. E muitas vezes ser validada pela mesma coisa que um homem falaria, você tem que ser validada às vezes, né? E aí que você percebe o quanto a tua liderança é poderosa. E essa liderança que eu falo é a liderança feminina. É quando você consegue se inserir em alguns ambientes, não pela imposição, mas pela forma como você vai entrando, de forma sensível. Mas isso tudo não era consciente. Isso tudo você vai fazendo, vai se inserindo, vai entendendo. Logo há alguns anos atrás, eu recebi um grande desafio, né? Alguns conhecem esse desafio, de reestruturar uma área num contexto bem confuso. E eu estava falando de um sistema grande, onde eu estava numa esfera nacional, onde nós geríamos negócios no Brasil inteiro. E nós estávamos liderando o movimento. Porém, eu não tinha experiência técnica para assumir aquela responsabilidade. Mas eu tinha uma bagagem de erros e acertos na gestão e na liderança de pessoas. Ali, a autoridade já era consequência do dia a dia, onde eu pude trazer a cada dia um reforço para a minha autoridade, naquilo que eu fazia. Recentemente, larguei meu crachá de executiva e constituí a minha essência, né, de contribuir com um pouco mais, além da estrutura de um único CNPJ. Que hoje faz muito sentido tudo que você viveu. Totalmente. Como que tu carrega essa carga de tudo que você aprendeu? E não foi de acertos. Foi errando. A liderança, ela é pautada em cicatriz. Largando esse crachá, eu assumi a possibilidade de constituir uma empresa, que hoje é a EATISA, uma empresa de consultoria, qual eu e meu sócio conduzimos, uma operação que une estratégia, cultura de agilidade e inteligência artificial aplicada. Para quê? Para que a gente libere tempo para aquilo que importa. Pessoas e negócios. As empresas precisam olhar para o seu negócio e para as pessoas. Para isso, elas precisam de tempo. Muito Que elas bacana. consigam criar conexão, né, com as pessoas, enfim. Com certeza, Kelly. Mas você também participa de um outro projeto que é bem legal, né, Cris? Que é a Influência Feminina. E eu gosto muito até gostaria de parabenizá-los, porque esse projeto é uma rede de apoio para mulheres de todas as faixas etárias e que, né, estão nesse caminho, ou não necessariamente de entrar para a liderança, mas que elas
estão tendo mais espaço nesse mercado e conseguindo se destacar com mulheres que já viveram experiências, enfim. Então, é uma rede de apoio. Esse projeto que eu tenho em conjunto, eu e a Aline Potrates, ele veio muito para unir aquilo que a gente acredita. Eu digo assim, esse projeto é nosso do coração. É um compromisso que a gente tem com a sociedade, porque se a gente mexeu algo, você precisa cuidar. Tudo aquilo que você toca, você precisa cuidar. Então, se eu levantei alguma bandeira em algum momento, por aquilo que eu construí, pelo aquilo que eu mostrei que é possível, eu tenho que cuidar. Porque tem pessoas que acreditam nisso. Tem pessoas que tornam isso possível junto. E, a partir disso, você precisa dar condução e tornar isso mais fácil. Nem tudo aquilo que eu passei, as pessoas precisam passar. A gente pode contribuir, a gente pode crescer pelo crescimento do outro. E isso é muito rico, isso é muito bom. Mulheres que se apoiam, mulheres que cuidam de mulheres para que a gente construa uma sociedade forte, baseada em sensibilidade, firmeza e autoridade. E voltando um pouquinho, falando de desafios e ambiente corporativo. No teu ponto de vista, qual foi o principal desafio que você enfrentou no mundo corporativo dentro da tua trajetória toda? Olha, é difícil a gente elencar, né? Mas Deve ter muitos, né? Eu digo que tem dois que, falando como mulher aqui, compartilhando com vocês como mulher, tem dois que gritam na minha mente. Conta um pouquinho pra gente. Um deles que é relacionado a um desafio que só nós mulheres vamos algum dia poder viver, que é a gestação. E o outro é porque ele é muito comum e sutil, que é o café. Olha, Vou explicar um pouquinho para vocês. Da gestação, muito claro, né? Eu vou contar uma situação minha. Por volta dos 7 a 8 meses de gravidez, eu estava trabalhando, trabalhei até véspera de nascer, né? Por teimosia também. Mas entre 7 e 8 meses, eu recebi uma incumbência. Havia um evento de trabalho, né, numa cidade longe daqui de Beltrão. Eu já residia aqui em Beltrão. E eu era responsável de prestar contas nesse evento. Em algum momento surge aquela famosa frase, né? E agora, como vamos fazer com a sua situação? Que é a mais normal do mundo, né? Eu, talvez de uma forma não tão bem pensada, né? Hoje já avalia de uma forma muito diferente. O que eu fiz? Não vou fugir da minha responsabilidade. Vou ir. Peguei um atestado médico para o aeroporto me liberar, viajar. E após um período de gravidez, você não pode viajar de avião sem autorização médica. Porque tem riscos, né? Porque tem riscos. Mas lá foi a Cristina, né? Provar que eu era capaz e que eu não fugia das minhas responsabilidades. Dito café. O que é a situação do café? Você entra numa sala, só tem homens e alguém diz: fulana, serve um café para nós? Ou faz um café para nós? Para quem vocês imaginam que esse pedido foi feito? Com certeza, para você. A mulher. Eu digo assim que tem várias formas de tu lidar com isso. Por quê? Porque eu tive várias formas de lidar com isso. No início da minha carreira, enquanto jovem, até porque maturidade a gente vai construindo e parece que a gente nunca chega lá, né? A gente sempre tem pontos a se construir. Mas no início da minha carreira, eu entendia que eu precisava me provar, que eu era capaz. E aí o que eu fazia? Servia o café. Mas servia o café porque eu queria ser aceita. Eu queria permissão.
eu queria fazer parte, entrar naquela caixinha. Dentro de mim, eu estava servindo veneno. Ódio no coração. Qual era a qualidade da minha entrega com ódio no coração? Péssima, principalmente para você, né? Fazia muito mais mal para você do que para os outros. E o que gerou? Logo nos anos seguintes, eu digo que eu me tornei claustrofóbica dessas caixas. Eu não queria mais estar na caixa. Porém, eu chutava a porta, eu mandava, eu gritava, eu assumia uma postura tão rude quanto aquele pedido. Eu queria provar, não mais para mim, mas eu queria provar para o mundo que aquele espaço era meu. Que você era capaz. Que eu era capaz e que aquilo eu tinha conquistado. Aí eu servia o café? Não. Eu não servia o café. Mandava que levantasse e fosse lá. Ao longo do tempo, eu percebi que isso também não me fazia bem. Porque durante aquela reunião inteira, aquele momento inteiro, eu estava pensando naquele desafio. E eles conseguiram me desestabilizar. Criou um muro. Aquilo não era sobre você, era sobre eles. Perfeito, Kelly. Eles falavam mais sobre eles do que eu. Só que isso não era consciente. E quando eu fui me dar conta, eu estava perdida. Porque quem que era eu? A que entrava na caixa ou a que quebrava a porta? Só que depois de muita cicatriz, queimar muita ponte, e depois da ponte queimada você não consegue voltar atrás, a reconstruir relações. E isso é uma dura verdade que a gente aprende com a dor, a gente aprende depois com não poder acessar coisas que você acessava. Que eu precisava me encontrar. Encontrar alguém. E esse alguém era eu. Quem eu era? Aonde estava os meus superpoderes? O que me credenciava a estar naquele ambiente? E era a minha sensibilidade. Mas que também a gente se cobra, mas é só com muito fazer e errar, erros e acertos. E a maturidade, quando a maturidade chega, você pensa, nossa, por que eu não fiz isso antes, né? Pensa, aqui eu não precisava mais provar nada para ninguém. Eu não tinha espaço para conquistar. Eu era meu espaço. Eu só precisava ser eu. Não tinha mais nada a provar. E aí o que eu fiz? Eu servi o café. Porque o café me conectava com as pessoas. Porque era a possibilidade de eu ter reciprocidade. Eu botava a minha sensibilidade a trabalho. Era a minha estratégia de converter aquilo que era para me desestabilizar em jogo ganho para mim. Até já, Cris, a nossa próxima pergunta aqui do roteiro era: você já precisou se masculinizar em algum momento para se encaixar em um padrão? Acho que isso vem muito dessa resposta que você trouxe, né? Porque muitas das vezes a mulher ela acha que para ela ser ouvida ela precisa se enquadrar dentro desses padrão. E não necessariamente, porque a mulher tem uma característica dela, né? Que ela é ser autêntica, ter essa sensibilidade. Isso é o nosso diferencial, né, Cris? Perfeito. A partir do momento que tu entra na sala sabendo qual que são as tuas armas, você ganha jogo. E é muito engraçado isso, porque eu tive fases da minha carreira onde meu nível de falar, inclusive palavrões, para mim ser aceita em ambientes, tocar em assuntos que me constrangiam, mas que eu me condicionava a isso, fez com que eu me perdesse por muito tempo. E engraçado que hoje isso é algo que eu trago e que eu
verbalizo, né? Tanto que eu verbalizo isso que quando eu estou indo para a reunião de negócios junto com o meu sócio, é muito interessante que agora ele mesmo diz: tu entra com as tuas armas que eu entro com as minhas. Né? Então, a gente sabe. E eu não preciso usar a armadura dele, porque eu aperfeiçoei a minha. Eu sei que eu vou entrar numa sala com as minhas habilidades, com a minha sensibilidade no jogo. E trago ela para a mesa. E faço ela virar negócio. Faço ela virar estratégia competitiva. Sem a necessidade de entrar na caixinha do outro. Agora eu tenho a minha própria caixinha, me deixa aqui que agora eu sei o que fazer. Sou eu dentro de mim mesma, eu me encontrando. E quanto isso é leve, o quanto isso é satisfatório, né? Para que você olhe para a tua jornada e se reconheça nela. Né? E se orgulhe dela. E até uma das principais características da liderança feminina é justamente essa forma de se comunicar, né? De se conectar com as pessoas e ter esse equilíbrio entre ser firme e ser empático. E eu gosto muito te acompanhando nas redes sociais, porque você traz muito sobre essa confiança, né? Nas tuas falas, enfim, no teu formato de gestão. E às vezes as mulheres, elas acham que ela precisa gritar, mas a gente não precisa gritar. A gente sim tem que se posicionar, é importante, mas a nossa forma de se posicionar, ela é diferente. Perfeito, Kelly. Eu vejo que a firmeza não tem nada a ver com o tom da tua voz. Você pode ser delicada e firme. Você pode construir uma autoridade a partir de quem você é, do que você entrega, da tua autenticidade e não do tom. Se eu quero ser firme, se eu quero falar alto ou baixo, não está relacionado. Isso é uma escolha do meu padrão, do meu perfil, daquilo que eu me encontro como eu. Não tem uma fórmula, não é nem delicado, nem gritando, não é isso. Isso não tem nada a ver com firmeza, autoridade. Agora, eu entender quem eu sou, eu ser autêntico, aí sim. Isso reflete na tua autoridade, em quem você é. E o que você transmite para as pessoas. Né? Sim. Temos mais uma pergunta, né, Mário? Temos sim. Então, diante de toda a tua história, de toda a tua trajetória, refletindo sobre tudo isso que você passou, do que você aprendeu, teria algo que você se orgulha particularmente de você ter feito? Olha, eu costumo dizer, né, e talvez acho que a Kelly talvez lembre, em alguma situação eu falei, eu tenho muito orgulho da minha história. Eu tenho muito orgulho de quem eu sou e tenho muito orgulho das pessoas que por mim passaram e que por mim puderam levar um pedacinho de quem eu sou e deixaram em mim um pedacinho de quem elas são. E eu vejo que essa troca, essa possibilidade de ser maior do que somente 1 mais 1, ela transcende, né, aquilo que é visível, né, é sensação, é emoção, é você olhar para as pessoas que fizeram parte da tua trajetória e você saber que tanto você saiu melhor quanto elas. E você fez parte disso. Eu me orgulho muito das pessoas que fizeram parte da minha vida, das pessoas que estiveram ao meu redor, porque elas me enriqueceram e eu pude contribuir com elas. E elas puderam ser o sucesso diário na vida delas. Ai, que legal, que bonita essa frase, achei bem marcante mesmo. E na tua vida pessoal, tem alguma coisa que, assim, você se orgulha particularmente, em algum momento que te marcou muito? Ai, vários, mas quando tu fala de alguém que é mãe, não tem como você dizer que tem algo maior que isso. Eu acredito que você ser mãe é a doação maior, é o amor que não se explica. E eu me orgulho muito por ter, né, essa oportunidade da maternidade em um momento da minha carreira que foi
bem confuso para isso, bem desafiador. Mas mesmo assim, eu consegui construir uma relação de afeto com meu filho e emocional indescritível. E eu me orgulho disso, porque eu fiz isso acontecer. Eu busquei, por mais que fisicamente, às vezes, eu não era tão presente. Eu fiz as entregas que eu precisava fazer, mas essas entregas, elas não eram só por mim, eram por ele também. E eu consegui fazer as entregas emocionais que não eram somente por mim, eram por ele e por todos aqueles que eu impactava no dia a dia. Porque a minha relação afetiva, o quanto eu estava bem com meu filho, refletia quando eu estava bem com a minha equipe, com as pessoas que me rodeavam. Isso me fortalecia. Então, o quanto para mim foi poderoso isso, né? E que bom que você conseguiu conciliar, né? Um momento que você estava na tua vida profissional ali, no momento, enfim, que você estava dando passos para novos cargos, né? E veio a maternidade e você teve essa maturidade para que entender que eles fossem, apesar de ser um momento que talvez não tão esperado para aquela hora, mas foi um momento que contribuiu também para que a Cris tivesse uma nova versão. Com certeza, Kelly. E uma das coisas que eu valorizo muito é que a gente traga as nossas vulnerabilidades para a mesa. O ser humano, ele se conecta, ele é empático por natureza. E quando você traz a tua vulnerabilidade, né, aquilo que tá tudo bem, eu não sou boa em tudo, tá tudo bem, agora não é meu momento de priorizar essa entrega, e sim essa entrega com meu filho, tá tudo bem. Né? As pessoas, elas te acolhem e elas também te ajudam que essa caminhada seja mais leve. Então, eu percebo que o fato de você trazer as tuas vulnerabilidades para a mesa de forma muito clara, muito despida, né, de qualquer julgamento, né, de forma genuína mesmo, você gera conexões, você gera compartilhamento de emoções. Porque não é uma fraqueza, né? Não. É algo que você está sendo honesto e sincero, falando, eu tô nesse momento, né, estou nessa fase e preciso de ajuda. Ou, não sei. Mas é difícil pra gente, muitas das vezes, falar não sei e voltar para a cadeira de aprendiz em algumas situações, né? E essa cadeira, ela tem que ser a única cadeira fofinha, a de aprendiz. A gente tem que sempre estar em processo de aprendizado. Não, eu acho super importante a gente conversar com uma mulher que já passou por tudo isso, porque muitas de nós ainda vamos passar por tudo isso, né? E saber que é possível você conseguir, por mais desafiador que seja, né? A gente saber que é possível, sim. A gente conseguir passar por tudo isso, conseguir conciliar a maternidade com o trabalho e mais do que tudo, ser uma mulher realizada, né? Não, e assim, ninguém tá pintando cor-de-rosa algo que não é cor-de-rosa. Sim. Tá? Não é fácil. Vai ter choro no banho. Vai ter, sim. Só que desde que você tenha os momentos que você consiga se reencontrar com você. E tá tudo bem chorar no banho, bem. Depois você dá uma enxugada e vamos voltar. Cabelo, Mulher Maravilha. Seca o cabelo, bota a capa e segue a vida. E vai pra frente. Por quê? Porque você tem mais um motivo agora para fazer isso. É mais algo, é algo que te impulsiona. Né? A gente ser vítima das circunstâncias, das situações, a gente vai achar. A gente vai achar sempre um motivo para se vitimizar. É o contexto, é porque sou mulher, é porque agora na minha carreira, é a oportunidade que chegou bem na hora errada. Tudo vai ser. Agora, tudo também pode ser oportunidade. Oportunidade de crescer, oportunidade de fazer diferente, ser pioneira, abrir portas que ninguém abriu. É oportunidade. Se eu quero... Ser inspiração, né? Se eu quero picada fácil, eu vou onde todas as vacas passam. Mas se eu quero água limpa, eu abro a minha picada. Vou me cortar mais? Com certeza. Preciso toda vez me cortar? Não. Porque também eu posso ir na picada, porque eu tenho as minhas amigas ali que vão também. E tá tudo bem. Mas isso... Cada vez que eu fizer isso, eu faço de forma consciente. E vou mostrar para muitas outras que é possível. Com certeza. É você desmistificar muita coisa. Não é pintar de cor-de-rosa, não é fantasiar. Vai ser difícil.
E a gente se torna melhor quando as coisas são difíceis. Sim, é verdade. Cris, e assim, quais são as suas maiores inspirações, assim? E por quê? Eu digo que eu me inspiro em todas as pessoas maravilhosas que Deus botou na minha vida, né? Graças a Deus, foi muito abençoado. Eu sempre tive pessoas ao meu redor muito boas, assim, e parece que eu atraio pessoa boa. Ô, coisa boa! E essas pessoas, elas sempre foram um fôlego na inspiração para minha expiração, sabe? Mas claro que a base familiar, ela te dá algo muito poderoso. A base familiar, a minha mãe eu tive como exemplo, a minha família como um todo, a minha tia, que foi a que me ensinou muito mais na linha profissional. Eu tive grandes aprendizados com ela. Eu tive uma empresária na qual eu trabalhei junto também, que super me inspiro nela. Mas a família, ela te dá algo que você vai usar sempre quando tu precisar se encontrar, que é o quê? São os valores. Os valores, eles te dão uma condição de proteção, que muitas vezes a gente esquece. Para que serve um valor? Para você se proteger. Porque os valores é aquilo que você não negocia. Quando você está perdido, para e pensa, o que eu estou apto a fazer? E, principalmente, o que eu não estou apta a fazer. Porque eu não quero, porque me fere, não é quem eu sou. E eu sou o resultado dos valores que eu cultivo e preservo. E isso são inegociáveis. Limites, né? Até aqui. Perfeito. Daqui para frente, não. Palavra corretíssima, os limites. E a gente se protege quando a gente tem claros os limites. E por que eu falo isso? Porque eu já me machuquei muito na vida. Quando eu fui no avião, até hoje, eu lembro dessa situação. Por quê? Porque eu infringi um limite meu. Eu coloquei em risco a vida do meu filho, da coisa mais poderosa do mundo. Se me perguntar hoje, eu falei, não. Não tenho dúvida. Ah, mas tu vai perder a oportunidade. Vou. Mas é quem eu sou. E isso é poderoso demais. Isso é quem eu vou levar para quem eu sou. Isso é meu legado. Exatamente. E falando em competências, em valores, qual é a dica que você daria para as mulheres que almejam posições e lideranças nos próximos anos? Gere resultados reais. Atue no que importa. Pessoas e geração de negócios. Aprendizado contínuo, para que você possa se adaptar a qualquer contexto. É contexto feminino, é masculino, é na lua, é no céu, é com pessoas, é com inteligência artificial, não importa. Desafio tem em todos os lugares, né? Exato. Por isso o aprendizado contínuo. Influência relacional. Construa aliados visíveis e invisíveis. Gere reciprocidade. E um dos que eu mais gosto. Resiliência estratégica. Saiba onde você usa a sua energia. Saiba quais críticas merecem resposta. Exatamente. Maravilhoso. Saiba quais guerras vale a sua luta. Fortíssimo. Não se perca de você. Adorei. Eu acho também. que quem está assistindo a gente e recebeu essas dicas, olha... Anota tá aí. Tá no caminho da liderança. E não necessariamente liderança, porque líder a gente já é líder da gente mesmo, né? E acho que a gente só precisa ter essa mentalidade, mente aberta e se adequar a essas características que hoje o mercado corporativo exige. Não só o mercado corporativo, né? Mas o mundo geral. Agora, a gente vai ter uma parte bem extrovertida, vamos dizer assim, no nosso podcast, Cris, que é a hora do nosso quadro que todo mundo ama ou foge. Meu que é o Deus. Responde Agora. Meu Deus. Esse Responde Agora, a gente sempre coloca a pergunta com alguma característica ali da convidada. E no teu caso é Responde Agora
ou o algoritmo responde por você. Meu senhor. Cris, como que funciona o quadro? A regra é bem simples, tá? A gente vai trazer 2 perguntas, você vai ter que responder rápido, assim, e vamos ver como é que a Cris funciona sob pressão. Bora lá! Vou começar, Mário. Vamos lá. Então, Cris, para você, acordar cedo ou trabalhar até tarde? Acordar cedo. Hábito de todos os dias. Não, disciplina de todos os dias. Olha com só. ódio no coração. Porque se fosse hábito, eu ia dizer, meu Deus, Não, ódio. Mas Faz o que tem que fazer. é preciso ser feito. Acredito que é um momento onde eu consigo gerar melhores resultados por processo de você estar com a mente limpa, você ter o teu melhor, né? Sem a influência dos ladrões de energia do dia. Com o corpo descansado e a mente limpa. Exato. Cris, delegar funções ou tudo eu nessa casa? Gosto de uma delegaçãozinha. Já fui, tudo eu. Hoje eu Aprendeu. me satisfaço com as pessoas fazendo o que precisa ser feito porque elas fazem melhor que eu. Olha só. E doce ou salgado? Ai. E difícil. Essa pergunta parece fácil, mas não é. Olha, se for eu cozinhando é salgado, se for eu comendo é doce. Ótima resposta, ótima justificativa. Exatamente. 1000 projetos ao mesmo tempo ou foco total em um só? Ai, essa ainda é um desafio, 1000 projetos ao mesmo tempo. A agenda é só notificação, né? Eu não posso ser incoerente Com a realidade. com a realidade. É um grande desafio, né? Foco no resultado que precisa ser feito, mas com muitos projetos para convergir com isso. Planejamento ou improviso? Essa eu acho que eu já sei. Olha, eu aprecio e cultivo o planejamento. Né? Acredito que é importante, faz com que você não se perca. Gosto de dizer que quando a gente fala que a gente é bom no improviso, é uma desculpinha que a gente está se dando para algumas deficiências que a gente tem de disciplina. Né? Isso eu falo para mim, não generalizo. Isso é o Cristina funcionando, como ela funciona. Então, quando eu me acho boa no improviso, é porque eu estou querendo baixar a guarda naquilo que precisa ser feito. Ótima reflexão. Improviso, né? É uma dificuldade para mim. Mas, enfim. Vamos. Cris, as nossas perguntinhas eram essas, mas você tem uma frase que você compartilhou com nós, que é uma frase que marca bastante você. E eu gostaria que você explicasse pra gente por que essa frase marca você. Construir autoridade não exige apagar a sensibilidade, ela parte da força. Eu acredito que ela reflete muito toda a minha trajetória, sabe? Todas as perguntas que muitas vezes eu não tinha resposta. Eu sempre tive em posições onde eu era a única mulher, fazendo aquela posição, às vezes liderando somente homens, às vezes liderando esferas onde a autoridade era algo inegociável. Você precisa ter autoridade para estar lá. Só que, com o tempo, você vai entendendo, se condicionando, que a forma que tu está vendo ao teu redor é a forma de se construir a autoridade. E aí você percebe que, poxa, será que eu não tenho autoridade sobre aquilo que eu estou fazendo, sobre quem eu sou? Porque eu não sou igual a eles. Só que quando você olha isso por outra perspectiva e entende de que você pode construir a tua forma de autoridade, que você pode ser firme, você pode ter pulso, você pode ter escuta ativa, você pode gerar isso, uma vantagem competitiva dentro de uma tomada de decisão, você entende que a sensibilidade, ela é uma força. Ela é algo que vai te dar condições que os demais não têm.
Só que esse processo de consciência, ele precisa estar cada vez que você vai abrir uma porta e entrar numa sala. A cada vez que você vai tomar uma decisão e que você está numa posição onde a tua autoridade ela é questionada, ela é testada. E você percebe que você construiu ela, que você tem ela, que ela é parte de você quando você é autêntico, respeitando quem você é, estando feliz com isso deixando com que as coisas aconteçam de forma leve e que você no dia a dia seja quem você é. Você começa a não infringir quem você é e aí você tem a autenticidade e que aí gera a autoridade e não o contrário. Maravilhosa. Essa maravilhosa é da Nath, né? Mas essa frase é da Nath. Mas acho que é uma reflexão muito importante pra gente, porque às vezes as pessoas elas interpretam a autoridade com outras coisas e não necessariamente olhando para essa essência que a autoridade tem. E é o poder de a autoridade gera influência, gera conexão, enfim, né? E para a gente fechar esse momento com muito carinho, a gente queria te dar um mimo para você lembrar da gente com muito carinho. Então aqui, primeiramente tem uma xícara que já está personalizada, da Aresta Personalizados, e uma vela da Amor e Artes, que também faz velas personalizadas para você acender ela e pensar na gente com muito carinho. Se você puder ler a frasezinha que tem atrás ali, também é bem inspiradora. Olha que maravilha, linda, cheirosa, ainda é inspiradora, né? Você é luz no caminho de outras mulheres pela liderança. Maravilhoso, vou cuidar com muito carinho. Cris, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Acho que foi bem bacana esse momento, essa troca de experiência, conhecer um pouco mais da tua trajetória e aprender contigo. Acho que esse momento foi muito válido. Para mim, acredito que para as pessoas que também estão assistindo, com certeza a tua história ela é muito inspiradora. Então, realmente queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite e fazer desse podcast ser mais um podcast especial com essa história maravilhosa. Então, mais uma vez, muito obrigada, Cris, por ter aceitado o nosso convite. Mais um convite, na verdade, né? Porque a gente já teve um outro bate-papo super bacana. Você é uma mulher incrível, muito inspiradora. Com certeza vai ter muitas seguidoras a partir de hoje que vão querer acompanhar um pouquinho do que você faz, do teu trabalho, da tua trajetória. E agradecer de coração por você ter aceito esse momento. Inclusive, Cris, queria abrir esse espaço para você também fazer o convite do teu projeto que vai ter nos próximos dias, né? Muito obrigada, agradecer imensamente de coração a oportunidade de estar aqui, de estar com vocês, pessoas maravilhosas em projetos que eu super admiro, acredito, sou uma pessoa movida pelo associativismo e cooperativismo, está na minha veia, está no meu dia a dia e na minha história, né? E aproveitar o espaço aqui com mulheres maravilhosas aí na audiência, aqui na minha companhia, e convidá-las para o nosso programa de influência feminina, onde a gente vai começar o primeiro módulo, dia 20 de setembro, tá? O Despertar da Influência, baseado em prática e entendimento do meu eu. Né? Se encontrar com você, para que a gente possa encontrar a nossa influência e a nossa autoridade a que tanto buscamos reafirmar no nosso dia a dia. Vem conosco, vamos fazer uma jornada juntas. Ai, maravilhosa. Estamos chegando ao fim, então, desse podcast. Vamos só para os recados paroquiais aqui. Daqui a uns dias a gente se vê de volta. Nos próximos dias vai ter o 5º episódio também, com certeza uma outra convidada, com novas histórias para a gente compartilhar. Não se esqueçam de ativar o sininho. E é isso aí, pessoal. Obrigada pela audiência e até mais. Boa noite a todos, pessoal. Até mais. Uhul! Muito bem, Eu já, quase faltou. Vamos gravar de novo?